Olá! Nessa videoaula nós vamos aprender algumas operações com frações. Até agora nós aprendemos como representar através de ilustração e através de algumas situações representar a parte sobre total e simplificar. Também falamos sobre a questão de encontrar o decimal e voltar para a fração. Nós vamos usar agora essa técnica para resolver esse exercício aqui da FESP Rio de Janeiro. Vocês já estão vendo que já tem a resposta na tela, mas o objetivo é saber como chegar nessa resposta. Então, multiplicar o número 50 por 0,05 é o mesmo que dividi-lo por 2, 20, 200 ou 2000. Aqui nós estamos vendo que é por 20 a resposta. Mas como nós vamos chegar a esse resultado? Então, é isso que nós vamos mostrar agora. Então, a perguntinha lá era para saber, né, por quanto que é dividir 50 se você está multiplicando por 0,05. Então, o decimal 0,05, nós podemos montá-lo em uma fração. De que forma? Como são duas casas decimais, então nós vamos colocar, né, esse número sobre a fração, considerando as casas decimais. Então veja aqui, nós temos uma casa decimal, duas casas decimal. A quantidade de casas decimais é que vai determinar se ele vai ficar sobre 10, sobre 100, sobre 1000, sobre 10.000, assim por diante. Então cada casa decimal é um zero. Então nós vamos colocar 5 sobre 100. Por que sobre 100? Porque são duas casas decimais, né? A casa do décimo e a casa do centésimo. Então nós temos 5 centésimos, 5 sobre 100, tá? Ou seja, 5 centavos também você pode falar, é a mesma coisa. Aí nós vamos simplificar essa fração. Dá para simplificar por 5 em cima e por 5 embaixo. Nós vamos obter a fração 1/20. Ou seja, 1 sobre 20, ou 1/20, aí, como você preferir. E, para nós multiplicarmos um número inteiro por uma fração, como que é feito isso? Nós consideramos que todos os números têm o número 1 como denominador. Por que isso? Porque a hora que você dividir 50 por 1, continua dando 50. Então, todo número tem o número 1 dividindo como denominador. E a multiplicação de frações é bem simples, é o número de cima vezes o número de cima, o número de baixo vezes o número de baixo. Então, vai ficar assim, 50 sobre 20. Por que 50 sobre 20? 50 vezes 1, 50. 1 vezes 20, 20. Aí, o que é a fração que nós aprendemos mesmo? Uma divisão do número de cima pelo número de baixo. Então, o que você vai fazer? Vai montar agora a divisão. Então, 50 dividido por 20. E chegamos à nossa resposta sobre multiplicar por 0,05 é o mesmo que dividir por 20. E seguindo essa mesma regra, todo decimal você pode colocar numa fração, tá? Aí, sendo assim, multiplicar por tal decimal vai ser a mesma coisa que dividir por aquele denominador daquela fração, desde que você simplifique, né? Porque daí, após você fazer essa simplificação, você vai ter então uma fração irredutível. Aí você vai saber por quanto que é dividir, né, a multiplicação daquele decimal por aquele número. Simples assim, né? Então vamos dar mais um exemplo aí. Quanto que é dividir a multiplicação de 0,75 vezes um número qualquer, né? Então vou colocar aí o número 200. É a mesma coisa que dividir por quanto? Então o que você vai fazer? Você vai transformar o 0,75 em fração. São duas casas novamente, então é sobre 100.
Aí simplificando por 25 em cima e por 25 embaixo, o que que você vai ter? Você vai ter 3 sobre 4. Tá? Então, multiplicar 0,75 por qualquer número é a mesma coisa que você multiplicar por 3 e dividir por 4. Por quê? Aquele mesmo esquema. 3/4 vezes o 200. Lembrando que todo número tem o número 1 embaixo. Então, 3 vezes 200 vai dar 600. 4 vezes 1 vai dar 4. Então, multiplicar 0,75 por qualquer número é a mesma coisa que multiplicar por 3 e dividir por 4. Tá? Aí, os 600 dividindo pelo 4, nós vamos ter o resultado que vai dar 1, vai sobrar 2, baixo 0, 20 vai dar 5 e vai zerar, baixando 0, colocando 0 ali na chave. Então, daria o resultado 150, que no caso não é esse o foco agora, né, de fazer a divisão, mas sim de mostrar que multiplicar por um decimal é a mesma coisa que multiplicar por uma fração. Quando o denominador, aliás, quando o numerador não for 1, então você vai falar que multiplicar por esse decimal é a mesma coisa que multiplicar por 3 e dividir por 4. Ou dividir por 4 e multiplicar por 3. Tá? A ordem não importa aqui. O importante é que você tem que saber que o de cima multiplica e o de baixo divide. Tá? Muito obrigado e até a próxima.